Ao longo da história, muitas pessoas afirmaram ser o anticristo. Mas quem é o anticristo? A história do anticristo remonta desde antes da era cristã, e é discutida pela primeira vez em obras teológicas judaicas. Textos religiosos como a Bíblia falam da ideia de um malfeitor, ou um homem de iniquidade, que virá para lutar contra Cristo quando ele retornar à Terra. No entanto, nenhum dos autores do Novo Testamento nos mostra uma imagem clara de quem, ou o que é o anticristo. Não foi até o início do período medieval, que alguns escritores ofereceram mais detalhes para ajudar a imaginação a correr solta. Mesmo assim, era difícil diferenciar entre o Satanás e seu infame ajudante que odiava Jesus. Esse é o canal Estúdio de Histórias, e nesse vídeo eu vou te contar, o anticristo não é o que parece. 666, a marca da besta. Se inscreva no canal e deixe o like, compartilhe esse vídeo, pois assim vocês já me ajudam por demais. Então bora lá. Quem é o anticristo? O anticristo, o próprio nome é suficiente para instilar pavor nos corações de todos os cristãos devotos, bem como de outros. E de fato, o anticristo é uma entidade raramente mencionada, mas muito malévola da Bíblia cristã, portador do Armagedon, arauto do dia da desgraça, um mal sem medida, ou algo completamente diferente. O anticristo é um conceito complexo. Para os adeptos do cristianismo, essa figura é profetizada para enganar o povo devoto, vindo no lugar de Cristo para fazer o mal, até que o verdadeiro Cristo reapareça na segunda vinda. O anticristo e o falso profeta. Aquele que negar o Pai e o Filho, é como a Bíblia descreve o anticristo. Em toda a Bíblia, o termo anticristo é mencionado apenas 5 vezes. Surpreendentemente todas elas na primeira e na segunda epístolas de João. No entanto, um nome semelhante, mas não o mesmo, aparece em alguns dos evangelhos, principalmente de Mateus e Marcos. Pseudogistos, como o falso Cristo. Aqui o termo se refere aos chamados falsos profetas, que viriam entre os discípulos de Cristo, realizando muitas maravilhas e milagres para enganar o bom rebanho. A Bíblia fala pouco do anticristo. A ideia de que o anticristo é uma entidade real e individual no universo, e é relativamente nova no pensamento cristão. Certamente, o Novo Testamento é vago em sua descrição e definição do anticristo. Porém há 4 livros no Novo Testamento que contém passagens que sugerem as possibilidades do anticristo. Essas passagens mencionam brevemente a vinda de um perseguidor, ou um grupo de perseguidores, que lutaria contra Cristo e seus seguidores em seu retorno à Terra. O termo anticristo é usado em 2 Tessalonicenses e Apocalipse, e parece apontar para um perseguidor específico. No entanto, a primeira epístola de João conclui que um perseguidor estava vindo para se juntar a outros anticristos, que estavam trabalhando na Terra. Mas nenhuma das escrituras estabeleceu a ideia de um único indivíduo, até que interpretações específicas o fizeram séculos após o início da Bíblia. Nas epístolas de João, um dos versículos cruciais descreve o anticristo, não como uma única pessoa ou entidade, mas como uma multidão delas, talvez significando que o anticristo é um conceito universal que pertenceria a muitas pessoas com o mesmo mal-estar. Este versículo nos diz: Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já agora se fizeram muitos anticristos, pelo que sabemos que é a última hora. 1 João 2, verso 18. Mais uma vez, no capítulo 1 de 1 João, vemos menção de muitos enganadores que são, por serem inimigos de Cristo, também anticristos. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal pessoa é o enganador, e o anticristo, segundo João 1, verso 7. O anticristo não é um demônio. Nos textos cristãos, é bastante claro que o anticristo é alguém que abraça diferentes tipos de doutrinas, ao contrário da crença de Jesus Cristo. Por exemplo, em 2 João afirma que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, e tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Qualquer uma dessas pessoas é um enganador, é o anticristo. Vemos que nesta passagem não só trata o anticristo como um humano normal, mas também ele é referido como um não crente. Em outras palavras, os termos anticristo não foram usados para descrever um ser sobrenatural e terrível como o diabo, mas sim um ateu. O anticristo é a marca da besta. Acredita-se que o 666 em Apocalipse 13 esteja ligado ao imperador Nero, ou Domiciano, pois a antiga sociedade romana usava números para representar nomes. Os historiadores também concordam que a besta do mar da mesma passagem aponta para o Império Romano, não para um anticristo superpoderoso, devido os imperadores romanos adorar chamar a si mesmos de deuses e salvadores do mundo.
E devido à besta em Apocalipse ter o nome blasfemo de chamar-se a si mesmo de deuses, acredita-se que a referência seja sobre o Império Romano. Além disso, o Império adorava perseguir os cristãos e adorar seus imperadores como divindades, aumentando assim a imagem do Império como uma besta que devasta os crentes em busca do Anticristo. Imperador Nero e a loucura do Anticristo. Quando o imperador romano Nero morreu em 68 d.C., havia rumores sobre como ele voltaria à vida. Os oráculos sibilinos despertaram uma crença popular entre as pessoas de que Nero ressuscitaria dos mortos e destruiria o mundo. Essa ideia decolou na comunidade cristã e nos textos apocalípticos. De repente apresentavam essa figura do anticristo que iria à guerra com Jesus para dizimar a humanidade. Alguns escritores alertaram os cristãos para não caírem em tais crenças ridículas sobre Nero voltando dos mortos como uma entidade todo-poderoso, enquanto outros elaboraram sobre esse mito do vilão supremo. Os protestantes converteram o anticristo em algo comum. Os primeiros pais cristãos perceberam que havia muita confusão sobre o que ou quem era o anticristo. Em 200 depois de Cristo, o escritor romano Hipólito esclarece o assunto, pelo menos um pouco. Ele escreveu: Ora, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, foi profetizado sob a figura de um leão, por causa de sua realeza e glória, assim também as Escrituras também falaram de antemão do anticristo como um leão, por causa de sua tirania e violência. Pois o enganador procura assemelhar-se em todas as coisas ao Filho de Deus. Cristo é um leão, então o anticristo também é um leão. Cristo é um rei, então o anticristo também é um rei. É importante saber que no ano 200 depois de Cristo, a igreja ainda não havia se organizado. Assim, enquanto a explicação de Hipólito foi discutida pelos teólogos, a igreja não concentrou sua atenção na figura do anticristo até muito mais tarde. Houve alguma discussão entre os teólogos medievais, mas para as massas as coisas permaneceram o binário simples, fácil de entender de Jesus contra Satanás. Finalmente, durante a Reforma Protestante, o anticristo veio ao centro do palco. De repente, ele foi reconhecido como um indivíduo e não foi considerado um mestre enganador, e que não tinha poder próximo a Jesus. Em vez disso, esse personagem do anticristo foi pintado como o destruidor final de todas as coisas cristãs que anuncia o fim do mundo. A Reforma e o Papa Anticristo. Os reformadores protestantes dos séculos XV e XVI estavam em misturar e mudar tudo sobre a igreja. Eles acreditavam que todo o sistema estava corrompido de dentro para fora, e que todas as escrituras eram mal traduzidas do original hebraico e grego. À medida que novas traduções foram concluídas, alguns, incluindo os incendiários Martinho Lutero, João Calvino e John Knox, lideraram a acusação de nomear papas e outros líderes da Igreja Católica como potenciais anticristos. Eles citaram suas evidências nas novas traduções das Escrituras, ao solidificar a crença de que o anticristo foi referenciado na Bíblia como um indivíduo único e horrível, e que era o inimigo de Jesus. Os protestantes encontraram uma maneira fácil de comparar inimigos públicos como os papas a uma figura maligna. Por exemplo, João Calvino escreveu: Daniel e Paulo previram que o anticristo se sentaria no templo de Deus. Nós afirmamos que ele é o Papa. Algumas pessoas nos consideram muito severos e censuradores quando chamamos o pontífice romano de anticristo. Não considerar que eles trazem a mesma acusação de presunção contra o próprio Paulo, depois de quem falamos, mostrará brevemente que as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses não são capazes de qualquer outra interpretação, além daquela que as aplica ao papado. Os líderes protestantes subsequentes seguiriam os passos de Calvino, e continuariam a afirmar que o papado era certamente o anticristo. Quando o anticristo aparecerá, as escrituras dizem que ele surgirá antes do dia da vinda do Senhor Jesus. Nesse tempo o mundo estará vivendo um período de grande apostasia. Esse período também será marcado por turbulência entre as nações. A Bíblia alerta que os governos mundiais se unirão em apoio ao governo do anticristo. O anticristo terá um caráter muito perverso. Ele será a própria personificação do mal. Isso significa que ele representará tudo aquilo que se opõe a Deus e transgride a sua lei. Ele desafiará o próprio Deus, tentando usurpar a sua glória e se apossar de seu trono. O anticristo insultará ao Senhor, blasfemando contra ele, e perseguirá o seu povo. Ele agirá segundo o poder de Satanás, será apoiado pela falsa religião e realizará grandes milagres. As pessoas adorarão ao anticristo, e até pensarão que ele será invencível. O anticristo, portanto, surgirá dessa política turbulenta e globalizada. Ele surgirá no meio do caos, do meio das águas que agitam as nações e será adorado. Ele incorporará todo o poder e crueldade dos grandes impérios do passado. Note que a besta que sobe do mar possui várias cabeças.
e representa o poder perseguidor de Satanás incorporado em todos os governos e impérios ao longo da história. No final, o que parecia estar morto ressurge em vida, e a terra toda fica maravilhada. Essa besta toma diferentes formas, e, no fim, ela se manifestará na pessoa do homem da iniquidade que Paulo descreveu, o anticristo escatológico. Quem derrotará o anticristo? O anticristo será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo quando ele voltar sobre as nuvens. Muita gente imagina que haverá uma grande batalha, um confronto acirrado entre Cristo e o anticristo. Quem pensa assim está muito enganado. A Bíblia diz que Jesus derrotará o anticristo simplesmente com o sopro de sua boca. Ele será destruído com o esplendor da vinda de nosso Senhor, segundo Tessalonicenses 2 verso 8. Mais importante do que especular quem é o anticristo final, é entender que o seu poder será limitado. Ele poderá agir apenas por um tempo determinado por Deus. Nada mais além disto. Apocalipse 13 verso 5. Quando esse tempo acabar, ele será definitivamente destruído e lançado no inferno. No lago de fogo ele passará toda a eternidade, juntamente com Satanás, os demônios e seus agentes. Apocalipse 19 verso 20. Espero que tenham gostado, e pelo amor de Deus, deixem o like. Sem o like os vídeos ficam no fundilho do YouTube. E deixe seu comentário. Eu leio todos os comentários, e eu vou ficando por aqui. Até breve.